Olá, que a paz do Senhor Jesus estejam com todos os jovens. Estamos aí na 10ª lição desse trimestre de 2021, primeiro trimestre, sobre o tema Ensina-nos a orar, exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. E hoje, adivinhem de quem nós iremos falar? Iremos falar sobre a oração do Pai Nosso. Isso mesmo, a oração ensinada por Jesus Cristo aos seus discípulos, a oração do Pai Nosso. O texto do dia diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que te vê e está em oculto, o que está em oculto, e o teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Mateus 6:6. Essa oração do Pai Nosso foi deixada por Jesus para nos ensinar acerca da importância, da oração no secreto, da primazia de estar com Deus, para que Deus possa direcionar as nossas vidas, as nossas petições e, sobretudo, para a gente aprender o valor do altruísmo em nossa trajetória cristã. E nós vamos falar um pouco sobre essa palavra altruísmo logo mais à frente. Nossos objetivos nesta aula é mostrar que Jesus Cristo é o nosso maior referencial de vida e de oração, contemplar os principais ensinos da oração do Pai Nosso e destacar que a glória e o poder pertencem somente a Deus. Muito bem. Nossa introdução diz o seguinte, que a oração do Pai Nosso vai nos mostrar o valor do altruísmo, e nós já vamos falar sobre isso daqui a pouco na lição. E a relevância do princípio da reciprocidade, bem como a necessidade magna de glorificarmos a Deus com toda a nossa vida. Não basta querermos glorificar a Deus com uma parte da nossa vida, mas com toda a nossa vida. E essa oração é um verdadeiro convite a nós vivermos uma intensidade do verdadeiro cristianismo, seguindo a Jesus de forma integral e convicta. Eu te faço essa primeira pergunta: você tem vivido a vida cristã de maneira integral ou parcial? Como é que está o seu discipulado com Jesus? Pois bem, no nosso primeiro tópico vai dizer que Jesus ensina a respeito da oração. E esse tópico está dividido em 3 subtópicos. Jesus, o nosso referencial de tudo, uma oração que nos ensina a viver e uma oração secreta. A verdade maravilhosa da vida do cristão é o fato de poder ter Cristo como seu referencial por excelência. Quando nós falamos de referencial, é alguém que nós queremos copiar, que nós almejamos ser igual ou parecido com alguém. E se nós somos seguidores de Jesus Cristo, do Mestre, nós devemos sempre fazer todas as coisas do mesmo jeito que Jesus faria em nosso lugar. Há até um filme que diz que o título do filme é O que faria Jesus em seu lugar. São situações, um filme muito interessante que vale a pena você assistir. E nós vamos ver que os evangelhos eles estão repletos de histórias que foi vivida por Jesus aqui na Terra, e que nos dá parâmetros acerca dos procedimentos, e orientações que ele agiu. E é sobre esses procedimentos e orientações que nós devemos pautar a nossa vida. Nós devemos aprender com Jesus. Em cada história que Jesus escreveu aqui na Terra enquanto homem, ele deixa uma lição preciosa para a nossa alma. Ele deixa uma lição preciosa. Nós vamos ver, por exemplo, no encontro que Jesus teve com os discípulos no caminho de Emaús, lá em Lucas 24 e verso de número 13, a partir do verso de número 13, nós vamos ver que Jesus, 24 a partir do verso de número 13, ele vai falar com
esses homens, né, ele está conversando no caminho e eles não percebem que é Jesus, o ressurreto, que é Cristo ressurreto. Eles não percebem isso. E quando é que eles percebem que era Jesus? Quando Jesus tem uma ação, quando Jesus faz algo que chama a atenção deles. E esse algo que Jesus fez está no verso de número 30 do capítulo 24, que diz assim: e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Estando com eles à mesa, Jesus foi convidado por eles para tomar um lanche na sua casa, e quando Jesus pega o pão, e diz o texto, pegando o pão, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhes deu. É interessante que isso chamou a atenção deles. Por quê? Porque esses discípulos, eles seguiam Jesus aonde Jesus andava. Para onde Jesus ia, eles estavam atrás de Jesus, aprendendo com Jesus, eles estavam matriculados na escola do Mestre. Então eles viram, por exemplo, no momento em que Jesus, lá em Mateus 14, verso de número 19, quando Jesus vai repartir, né, vai fazer a multiplicação dos pães, Mateus 14, 19 diz assim: e tendo mandado a multidão se assentar sobre a erva, tomou os 5 pães e os peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partiu os pães e deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Eles presenciaram também a segunda multiplicação dos pães, no capítulo 15 de Mateus, no verso 36, olha o que diz: e tomando 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Quando nós vamos para Lucas 22, verso 19, olha que detalhe interessante que eu estou compartilhando com você. Verso 22, 19, diz assim: e tomando o pão, é o momento da ceia, e tomando o pão, havendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Percebe? O referencial que Jesus deixou na mente daqueles discípulos foi: toda vez que eu pego o pão, eu dou graças. Antes de repartir, eu agradeço a Deus por aquele alimento, por aquele pão. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem agradecido a Deus por tudo que vem nas suas mãos? Seja grato. Essa é a primeira lição que eu quero compartilhar com você. A oração, ela nos ensina, né? A oração do Pai Nosso, ela vem acompanhada de uma série de instrução acerca do que devemos nos portar nos momentos em que oramos, mas também mediante o seu próprio conteúdo, no ensino do viver. Nós precisamos viver aquilo que nós estamos orando. Nós precisamos colocar essa oração em prática. Veja que nessa oração, né, há 6 pedidos nessa oração. 3 direcionados à santidade e à vontade de Deus e 3 referentes às nossas necessidades pessoais. No primeiro momento, o texto diz, o Senhor nos ensina: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas no segundo momento, ele primeiro fala: olha, tudo que está no céu, que é teu, venha para nós. Aí no segundo momento é que ele fala: olha, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem pedido, e nos livra do mal. No segundo momento, ele vai fazer: olha, depois que você pediu a referência maior, que são os céus, agora você pede por você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você vai para o secreto orar, quando você ora a Deus, você primeiro
pede que o reino de Deus se manifeste na sua vida, ou você já lança um monte de pedido para Deus? Ou você coloca em primeiro lugar as suas vontades, os seus desejos, suas petições, do que a vontade de Deus? Pense nisso. É isso que nós estamos aprendendo aqui hoje. Pois bem, o mestre ele começa a ensinar, né, que os procedimentos que deve haver numa oração, primeiro devemos orar evitando a publicidade, né? A publicidade do ato. Você não precisa escancarar, olha, eu estou orando, né? Não, evite essa publicidade, é o que ele está dizendo. Segundo, não fazer uso de vãs repetições. O que é vãs repetições? É o que muitos têm feito e aprenderam assim, orar o Pai Nosso por orar. Orar o Pai Nosso por orar. Você precisa entender que a oração do Pai Nosso tem um significado, a oração do Pai Nosso é um modelo a ser copiado, porque cada palavra da oração do Pai Nosso tem um sentido para a nossa vida, tem um direcionador para os nossos caminhos. E essa oração que o homem faz, né, por iniciativa própria, abre o seu coração e expõe completamente ao olhar divino que se inclina e ouve. Deus está atento a cada uma das suas orações. Não tem nenhuma palavra sua que não chegue ao trono da graça de Deus. Então você precisa aprender a orar. E isso não é difícil. Parece, mas não é difícil. Às vezes a gente fica admirado com certos oradores que oram bem, né? A gente fala, nossa, que oração bonita. Pois é, esse orador aprendeu aqui, ó, a palavra de Deus. Você também pode aprender. Toda vez que você começar a orar, se você tem dificuldade, ore a palavra de Deus. Abra um texto sagrado e peça, Espírito Santo, me ajuda a orar esse texto. Porque quando você orar a palavra de Deus, dificilmente Deus não irá lhe responder. Porque você está em sintonia com a linguagem dos céus. Amém? E essa oração precisa ser secreta, por quê? Talvez você esteja se perguntando, né? Como assim uma oração secreta? Uma oração que ninguém pode ouvir, porque tem alguma coisa que eu vou falar ali que não é dever? Não, não é isso. Essa oração secreta é aquela que nós temos com o nosso Deus, movida pelo desejo ardente, né, de termos mais intimidade com Jesus. Mais intimidade, viver novas experiências com Deus. Deus quer sintonia com Ele. O Pai deixou o Espírito Santo para nos ajudar neste momento de sintonizar as nossas vontades com a vontade dEle. Na verdade, você precisa achar um equilíbrio, porque muitas vezes as nossas vontades estão acima das vontades de Deus na nossa vida. E nós precisamos se alinhar com isso. Veja, Jesus, nós estamos falando aqui sobre, né, o respeito da oração, ensinando a respeito da oração. Veja, se Jesus é nosso referencial, nós temos que fazer o que ele fazia. Ele fazia oração secreta. Olha só, Mateus 14, verso de número 23, diz assim: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Era o momento que ele tinha com o Pai. Era o momento que ele tinha para conversar com Deus, para descobrir o que Deus queria que ele fizesse na terra como missão. Olha outro momento que a palavra de Deus, os evangelhos, deixa registrado em Lucas 6, verso 12. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Passou a noite em oração a Deus no monte, ou seja, no secreto. Sabe o que aconteceu depois desse episódio? Ele foi escolher os 12 apóstolos, os 12 discípulos, com quem ele ia dividir tudo o que o Pai estava falando com ele no secreto. Veja outro texto, Marcos 1,35, no livro de Marcos 1,35, diz assim: E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Olha só, que referência linda que nós temos
na Bíblia Sagrada, que é a pessoa de Jesus, nos ensinando: você precisa ter um particular com Deus todos os dias. Seja pela manhã ao acordar, seja à noite ao dormir, seja nas madrugadas, quando o Espírito Santo lhe acordar, lhe chamar, é Jesus dizendo: eu quero um particular com você, eu quero intimidade com você. Então, pense sobre isso, né? A oração secreta, ela precisa ser uma modalidade que nos permite ficar mais à vontade com o Pai, abrindo nossos corações sem reservas. No secreto você não precisa ter reservas, no secreto você não precisa ter mimimi, no secreto você não precisa esconder nada, porque lá você precisa ser quem você é. Amém? Muito bem. No segundo tópico, nós vamos aprender sobre os principais ensinos da oração do Pai Nosso. E ele vai começar a dizer sobre a palavra altruísta, a oração altruísta. O que é uma oração altruísta? O que significa ser uma pessoa altruísta? Altruísmo, o que significa? Significa bondade. A palavra altruísmo significa abnegação, beneficência, desapego, desprendimento, caridade, desinteresse, entrega, generosidade, longanimidade, renúncia e entre outros mais sentidos da palavra altruísmo. Então, esses sentidos são necessários para o caráter cristão, porque é eles que revelam o nosso comprometimento com o reino de Deus. Quando nós externamos esse sentimento de altruísmo, pode ter certeza que você está colocando a oração do Pai Nosso em ação. E Jesus nos ensina a orar de um modo que evidencia o coletivo, né? O humanitarismo, o desprendimento do benefício próprio. Quando nós começamos a orar em favor de outros, né? Ele já começou assim: olha, quando você chegar no trono da graça, não diga meu Pai, não diga meu Deus, diga Pai Nosso, Deus Nosso. É isso que ele está dizendo. Lembre-se, você tem um pai, você não é um filho único. Você tem outros irmãos, você tem uma família e você precisa chegar lá junto com essa família na oração. Por isso você vai dizer Pai Nosso. Jesus estava mostrando para nós o valor do altruísmo. Estava mostrando para nós o valor de nós sermos motivados pelo amor nessa prática de altruísmo, como Jesus fazia, né? Jesus diversas vezes abençoava vidas que ninguém queria ajudar. Quando lemos histórias do Evangelho, quando lemos os relatos do que Jesus fez, a maioria das pessoas que Jesus ajudou, que Jesus abençoou, as pessoas da sociedade não queriam ajudar. Os judeus não queriam ajudar. A religião não queria ajudar. Mas Jesus veio para salvar aquele que estava perdido. Jesus veio para para aqueles que estão doentes e não para aqueles que estão sãos. Então, nós precisamos aprender com Jesus, seguir o exemplo de Jesus a viver de forma altruísta nossas vidas, promovendo o bem-estar do próximo. Você se lembrou de alguém aí que você precisa orar hoje? Você se lembrou de alguém que está carente de oração, carente da sua intercessão? Você pode ser a resposta de Deus para essa pessoa. Você pode ser a pessoa que Deus irá atender a sua oração em favor do seu próximo. Muito bem. No segundo subtópico fala sobre a reciprocidade, ou seja, aquele elemento que nos chama a atenção na oração do Pai Nosso e a incisiva aplicação do princípio da reciprocidade. O que é ser uma pessoa recíproca, né? Ele fala num texto assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ele está dizendo, do jeito que eu faço, Deus faz também comigo. Do jeito que eu perdoo as pessoas que me ferem, as pessoas que me magoam, as pessoas que me caluniam, do jeito que eu perdoo, me perdoa também. Isso é ser recíproco. Esse é o que está na oração e muita gente não leva a sério.
Muita gente passa batido, mas o mestre explica que o perdão, né, se nós perdoarmos as ofensas dos homens, o Pai Celestial nos perdoará também. Ele vai nos perdoar na medida que nós perdoamos. Mas se não perdoarmos aqueles que nos ofendem, também não seremos perdoados por Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz em Efésios 4:32: antes, sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. O perdão que você deve dar ao próximo, seja ele qual for o pecado que tenha cometido contra você, é da mesma forma que Jesus te perdoa. Ainda em Colossenses 3:13, o apóstolo também diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Se Jesus é seu referencial, se você está orando a oração do Pai Nosso, então você precisa ser recíproco ao perdão que Deus tem dispensado para você, perdoando as pessoas que estão ao seu redor. E Deus é que nos livra do mal, né? Deus nos permite passar por provações, por adversidade, porém, Ele não faz isso nos tentando. Será que se eu der essa luta para Ele vai desistir de mim? Não, de forma nenhuma. Ele está forjando o nosso caráter. Ele está amadurecendo o fruto do Espírito na nossa vida. Por isso que Ele permite que algumas coisas venham sobre nós. E por isso Ele nos ensinou: peça, livra-nos do mal. O que é o mal? É aquele momento em que você desiste de tudo. É o momento em que a luta parece ser maior do que as suas forças, do que o seu entendimento. E aí esse dia chega e o que Jesus está dizendo: olha, tem dias que serão terríveis. Por isso você deve falar: livra-me do mal. Porque quando você clamar, livra-me do mal, o Senhor enviará anjos com ordem ao teu respeito e te livrará de todo e qualquer mal. Eu já provei isso na minha vida. Eu já contei a vocês, aqueles que ainda não estão nos assistindo pela primeira vez, mas em 2016 eu sofri um acidente de uma tentativa de assalto e fui baleado no pé. Foi os anjos do Senhor que não permitiu que um mal maior acontecesse comigo naquele dia e com a minha filha de 3 anos. Por quê? Porque Ele sabia que aquele dia seria um dia mau se os anjos não tivessem acampado sobre nós. Então, louvado seja o nome do Senhor, que você possa continuar falando: livra-me do dia mau, livra-nos do mal sempre. O terceiro subtópico que nós estamos aprendendo é que a glória e o poder pertencem a Deus. E como nós já vimos, essa lição ela tem as suas três, dividida em 2 partes. Primeiro nos relacionamos com Deus, depois fazemos as nossas petições em nosso favor. Agora, todos esses 6 pedidos foram feitos ao Pai soberano. Somente Deus pode conceder algo. A palavra de Deus diz que os céus e a terra foram feitos por Ele. Tudo o que há nesse mundo pertence a Deus, foi feito por Deus. Então, não tem de onde eu pedir, não tem mais para quem eu pedir, é para Ele que eu tenho que pedir. E é isso que você deve fazer, né? Sempre que a nossa maior preocupação seja primeiramente buscar o reino de Deus, tá? Glorificar Ele em todos os momentos, servindo os propósitos do Senhor, servindo a Deus de todo o coração. Por quê? Olha o que diz Efésios 1:11. Efésios 1:11 diz assim: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade.
Se for vontade de Deus que você vai entrar na faculdade, fique tranquilo. Estude, se prepare, porque Deus vai conceder isso para você. Fala, Deus, é segundo a sua vontade eu cursar uma universidade? É segundo a sua vontade eu trabalhar em determinado departamento, trabalhar em determinada área profissional? É segundo a sua vontade eu me casar agora, eu ter filhos agora, eu entrar nesse projeto agora? É segundo a sua vontade? Nós precisamos aprender a falar com Deus dessa forma. Romanos 11:36 diz que porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém, meus queridos? Que isso ocupe a primazia do seu coração. Que seja o primeiro lugar Deus na sua vida. O primeiro lugar que você se preocupe com o reino de Deus, com a sua vontade. E pode ter certeza que quando você se preocupar com isso, Deus vai fazer com que a nossa vontade se alinhe à vontade dele e ele vai conceder desejos do nosso coração, porque estamos alinhados com a vontade de Deus. Santificado seja o teu nome, é o segundo subtópico aí. Quando Jesus iniciou a oração, as seguintes palavras foram proferidas: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Quando falamos santificado seja o teu nome, estamos nos comprometendo com a ação da santificação do nome precioso do nosso Pai. Não leve o nome do Senhor em vão. Não manche o nome do Senhor na sua vida. Você é diferente do mundo, você foi separado. Santificação significa separado. Você foi separado do mundo. Agora você pertence ao reino celestial, ao reino de Deus. Então, haja como tal. Não profere o nome do Senhor em vão, diz a palavra de Deus. Então, santifique o nome do Senhor na sua vida diariamente. E o terceiro subtópico fala sobre que é chegado o reino de Deus. Que as nossas orações devem focar duas dimensões do reino de Deus. Tanto no nosso cotidiano, quanto também no nosso futuro. Devemos orar para que o reino de Deus venha se manifestar diante de todos os homens, à medida em que nós, como igreja, avançamos na missão de propagar o reino de Deus, promovendo a justiça, a ação do Espírito Santo, através dos dons de curas e anunciar a salvação do reino de Deus. E no segundo momento, orar para que a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo venha buscar aqueles que ingressaram no reino de Deus, que é a sua igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Muito bem, essa foi a nossa aula e como conclusão a oração do Pai Nosso, ela é um convite, pois ao falarmos do santo nome de Deus, assumimos um compromisso com a santificação. Ao clamarmos pela misericórdia divina, almejamos também as bênçãos sobre as pessoas que conosco caminham. E ao reconhecermos o reino de Deus é chegado, nos comprometemos em viver intensamente o nosso chamado a ser verdadeiramente a igreja, o corpo de Cristo. Há um autor chamado Timothy Keller que deixa uma frase, que eu quero deixar essa frase com você, que é o seguinte: o propósito da oração não é sujeitar a vontade de Deus à minha, mas moldar a minha vontade à dele. Vou repetir para você. O propósito da oração não é sujeitar a vontade de Deus à minha, mas é moldar a minha vontade à dele. Que você possa abraçar essa frase, colocá-la em prática, porque nós estamos aprendendo a orar. E se nós estamos aprendendo a orar, nós precisamos colocar em prática também. Até a próxima aula e desejo a todos um bom final de semana. Que Deus abençoe. Até mais.